Fim de festa. Olá, meu irmão, minha irmã, que a bênção do Senhor alcance tua vida, tua história, tua família, no nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Lucas 24, 13, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para o povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e em palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu, que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Fim de festa. Você já participou de alguma festa até o final? Ou você é daqueles que vai embora rápido? No final da festa, as pessoas, elas vão meio que largando, afrouxando a gravata, elas vão tirando o glamour dos vestidos, você vai vendo as mulheres colocando o chinelinho havaianas, né? No final da festa, a beleza de tudo aquilo que a gente tirou foto, filmou, não é tanta assim, não é verdade? No final da festa, a gente demonstra que está na hora de voltar ativa, está na hora de voltar à realidade, está na hora de acabar com esse ambiente, né, tão festivo e voltar ao normal. Acho que era mais ou menos assim
que esses discípulos estavam vivendo e sentindo nesse momento. Esses dois estavam voltando para Emaús, na cidade onde talvez eles tivessem algo para fazer depois de uma grande festa. Sentiram que a vida foi mexida, sentiram que a festa foi bacana, mas é hora de voltar ao normal. Talvez esse sentimento, ele esteja conosco o tempo todo e ele faça com que a gente viva alguns momentos bons, mas sempre com a expectativa de voltar à vida como ela sempre se organizou para ser. E por causa disso, a gente vive com esse sentimento de fim de festa. A gente vive começando ambientes gostosos, maravilhosos, talvez até na presença de Deus, mas a gente sempre sabe que a alegria de pobre dura pouco, a gente sempre sabe que as expectativas que eu estou tendo agora, uma hora ou outra, vão ser levadas à frustração, vão ser apresentadas a alguém que vai ferir, vai machucar tudo o que eu tenho sentido. Mas eu e você, olhando para esse texto, precisamos descobrir algumas verdades que, morando em nós, morando dentro de nós, poderão fazer com que esse fim de festa seja diferente. Primeiro, eu quero que você guarde na sua mente que quando o coração se esfria, os olhos se fecham. Todas as vezes que eu e você somos bombardeados por várias notícias, sejam elas boas ou ruins, e o nosso coração vai colocando o pé para trás, nós vamos ficando inseguros, algemados, inseguros por causa do que há de acontecer, mas inseguros também pelo que eu estou vendo. A minha realidade começa a me sufocar, ela começa a me constranger. Nesse momento, o meu coração está se protegendo, e ele vai se esfriando, ele vai permitindo que o calor de toda a emoção, que o calor de toda vitalidade que uma festa tem, ou que algum ambiente positivo tenha, se esfrie e se vai. Então eu acredito que é nesse momento que os nossos olhos, as nossas expectativas, a nossa visão do que há de acontecer e do que eu estou vivendo também se fecha. Eu e você temos vários ambientes como grandes oportunidades para a vida se mover. Eu e você temos várias oportunidades de portas fechadas que geram em nós uma nova visão, um novo horizonte, mas porque a gente talvez esteja contagiado. Talvez porque nós estejamos colocados, inseridos num ambiente onde o nosso coração se fechou para se proteger, nós perdemos o rumo e não sabemos que direção tomar. Talvez eu e você estejamos à procura de um bom ânimo, à procura de algo para se apegar. Eu nunca vi acontecer no meio de nós um travamento tão grande, mas eu também posso crer que nunca antes na história não pôde haver uma oportunidade tão poderosa de você voltar a se animar e a descobrir o que é de fato a grande festa que pilha o meu e o seu coração e que jamais acaba, em nome de Jesus. Talvez eu e você tenhamos essa mania de ter bom ânimo quando as notícias são só boas, quando as coisas funcionam todas bem, quando tudo parece ser do lado direito da vida, e a gente vai se acostumando com a coisa boa, mesmo sabendo que um dia ela vai acabar. Eu e você talvez não esperemos o total da festa que está disponível para a vida minha e sua. Talvez eu e você não estejamos acostumados a ter o bom ânimo, a alimentar o nosso coração de esperança e seguir contra a maré, contra ambientes de sufocamento, contra más notícias, sabermos como reagir. Em tempos onde o meu coração está se esfriando, eu perco a direção do meu olhar. Mas eu quero que você também se atente a uma segunda coisa, é que Deus é do tamanho do seu impacto. Você olha para o texto e você vai ver que os discípulos que estavam voltando para Emaús, eles estavam com um impacto grande, mas era o impacto de um profeta que havia passado por eles.
O que existia na vida desses caras era exatamente alguém que mexeu, abalou, alguém que fez coisas poderosas, mas era só um profeta. Quando eles olharam para Jesus, eles não conseguiram ver em Jesus o que de fato Jesus era. E por causa disso, o impacto deles foi grande, mas não foi suficiente para que eles seguissem adiante, para que eles fossem rompendo barreiras das más e boas notícias que estavam recebendo. Sabe, eu e você precisamos descobrir que impacto Deus produz em nós. Porque se Deus é só um profeta como qualquer outro, se Deus é só aquele que serve para me gerar uma boa expectativa, uma hora esse Deus vai esfriar o meu coração, Ele não vai estar mais presente, uma hora o grande impacto vai se acabar. Mas a boa notícia é que Deus não é um profeta, que Deus é Deus, e a minha e a sua história deve estar impactada pelo que Deus é capaz de fazer. O que os discípulos não sabiam era que Jesus estava ali em carne, mas tipificando, colocando à prova a essência de Deus para a humanidade, fazendo com que todo o povo provasse de algo que o ser humano não pode ter, que é a vida eterna. Eu e você temos o senso de finitude. Nós não conseguimos imaginar a vida sem fim. Nós não conseguimos imaginar a vida sem que algo acabe, mas Deus veio instaurar um tempo onde a eternidade se instaura em nome de Jesus em nós, e a gente começa a reparar a vida de maneira eterna. O desejo do meu e do seu coração deve ser nessa noite, olhar para a vida e dizer, bom, eu estou passando por uma vírgula da minha história. Mesmo depois que eu e você morrermos, a história da nossa vida vai continuar ao lado dele. Então nós precisamos desafogar a nossa alma da ansiedade, do pavor, do desespero e também da calmaria que faz a gente achar que nada de novo vai acontecer. Eu e você precisamos permitir que, porque Jesus passou pela nossa história, não se passou um tempo, não se passou alguém que causou algum abalo, não passou sobre nós alguém que jamais poderá devolver a nossa vida como era antes. Alguém que mexe com a nossa estrutura para todo sempre. Qual o impacto que Deus tem produzido em você? Talvez eu sei qual o impacto que o coronavírus tem produzido em nós, e estou assustado. Talvez possa imaginar o que a economia do país possa gerar de impacto na minha e na sua vida. Talvez eu acredite o que um culto pode gerar em você. Acredito o que uma palavra pode gerar no teu coração, de mover a esperança. Mas eu acredito mais ainda, quando Deus entra na nossa casa, quando Deus entra na nossa causa, e nós passamos a crer contra tudo e todos. Quando Deus entra na nossa história e passamos a ter um fôlego de vida renovado, podemos nos abater, mas nunca ser destruídos. Podemos em algum momento nos ajoelhar ou estar cansados e nos prostrar, mas nunca desanimados por inteiro, porque o nosso Deus sempre produzirá em nós a vida que está programada para um Deus eterno viver. Mas eu quero que você e eu tenhamos a clareza que nessa palavra eu também preciso cravar no nosso peito que Deus investe tempo em nós. O coração se aquece e os olhos se abrem. Sabe, eu não sei se você repara, mas esses 2 discípulos não eram os 11 mais importantes, entre aspas. Não eram os discípulos que a gente costuma falar. Esses 2 estavam voltando para sua casa e não eram do alto escalão. Não deveriam ter atenção do mestre. Não deveria ter atenção de alguém que está tão preocupado agora em reafirmar a fé do povo, em reestabelecer a honra daquilo que foi permitido eles sentirem. Não faz sentido Jesus caçar 2 discípulos distantes de Jesus. Aqui cabe ao meu e ao seu coração a certeza de que eu e você podemos não ser vistos por muita gente, podemos não ser olhados por muitas pessoas, podemos nem ser do alto escalão de alguma entidade, de algum trabalho, de algum lugar,
Mas ainda assim, Deus gasta tempo com os nossos caminhos. Ainda assim, Deus acompanha a gente e vai nos entendendo nas nossas contradições, fazendo com que a nossa história seja recuperada no meio dela, não longe dela. Eu quero que eu e você tenhamos clareza que pode ser que você não seja a pessoa mais importante da tua casa, mas Deus te vê, Deus te olha, Deus te observa. E porque Ele te vê, você ainda não está vendo, mas tem algo aquecendo o teu coração. Os discípulos foram reparar que o coração deles se aquecia quando Jesus falava no caminho, depois que Jesus desapareceu. Até então eles sentiram algo estranho, e eu não sei se você sente isso como eu, mas em alguns momentos da vida eu sinto um negócio que eu não sei explicar bem o que é, e eu fico incomodado, eu não sei como que aquilo acontece, nem como que aquilo vai terminar, mas eu sinto aquele negócio e de repente algo novo, extraordinário começa a acontecer. Sabe, Deus está aquecendo o seu coração antes de você ver. Deus está se movendo na tua casa antes de você perceber. Os seus olhos ainda estão travados. Você estava com o coração esfriado. Você estava com a expectativa destruída. E aí então Deus começou a te perceber. E no meio do caminho Ele já começou a trabalhar em teu favor. Mesmo que você ainda não veja. Mesmo que você ainda não saiba. Você tem a história nova sendo preparada por Deus. E eu quero, em nome de Jesus, que você perceba que não está na hora do fim da festa. Está na hora do começo da festa. Está na hora de voltar para a festa. Está na hora de o caminho que me levou a viver com cabeça baixa, com expectativas frustradas, com ambientes dilacerados, com ambientes onde a minha vida parecia ser mais algemada, prejudicada do que beneficiada. Está na hora de eu levantar os olhos, levantar a cabeça e dizer: ei, eu não estou no fim, eu estou no começo. Eu não estou no momento onde talvez eu não tenha tanta pompa, tanta beleza como comecei, mas toda a minha história está produzida, preparada para recomeçar. Eu e você precisamos voltar para a nossa festa. Jesus não acabou a sua história. Jesus não acabou de se mover no meio de nós. A história de Cristo com a sua igreja ainda não acabou. Só vai acabar na eternidade, querido. Então eu quero ver a gente entender esse fim. Quero ver a gente entender essa paralisia da vida da igreja. Porque Deus planejou a igreja para ser eterna. Deus planejou a tua vida para durar para sempre. Então não é para desistir agora. Não é para sufocar a tua alma agora com esses sentimentos. É para que você volte a brilhar. Para que você volte a ter os seus olhos vendo clareza, vendo o que você deve fazer depois de uma grande festa, depois de um grande ambiente. Ainda tem muito para se viver. Olha, pode ser que eu e você estejamos ligados a tantas coisas boas que aconteceu lá atrás. Pode ser que a gente esteja olhando e dizendo: será que ainda tem mais algo que eu possa viver? Ou essa incerteza dominou o meu coração e nunca mais vai sair? Será que eu tenho alguma festa ainda para celebrar? Será que eu tenho algo ainda para viver? Ou a minha vida está tomada por ódio, por rancor, por fragilidade, e eu não sei mais o que fazer? Sabe, eu quero convidar você a crer que a última palavra na sua vida vem de Deus, e Ele não quer que você pare. Está na hora de você olhar para a tua vida de volta e acreditar que Deus está com ela, produzindo uma nova história, não só para você, mas para uma humanidade. Dentro da sua vida desprezada, dentro de você, num caminho aonde ninguém gastaria tempo para te dar atenção, ali Deus planeja a mudança de toda uma história. Por causa disso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus que o coração que está esfriado, os olhos que estão fechados, a percepção que está roubada de nós seja devolvida. Nós vamos orar para que o nosso coração volte a se aquecer, porque Deus não desistiu de nós.
O que seria da nossa história se ele tivesse se esquecido? Mas essa não é a história minha e sua. A história minha e sua é de que o improvável aconteceu. Deus olhou para a gente e agora está na hora do vigor voltar para o seu coração. Está na hora da festa voltar para a sua família. Está na hora da igreja se aquecer de volta. Fecha os seus olhos. Vamos orar por isso. Senhor Deus, a tua palavra de ordem está declarada nesta noite. E nós declaramos agora em nome de Jesus, que aonde há uma família, onde há uma pessoa desacreditada, onde há um coração abatido, onde há um ambiente já perdido a esperança, onde há um lugar assolado, onde há uma mente perturbada, onde há um lugar vazio, oco, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma direção, sem saber o que vai ser de amanhã. Nessa hora alcança esse coração, porque o caminho em que esse homem e essa mulher estão vivendo nesta hora é um caminho que ninguém vai reparar, é um caminho que ninguém vai perceber, porque é normal para todo mundo experimentar uma coisa boa e logo voltar ao seu estado de inércia. Mas depois que Cristo entrou na nossa vida, nada mais foi normal, nada mais na nossa vida foi comum. Por isso eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que esta família recupere os ânimos, recupere a força, que este caído olhe para frente e veja aquilo que estava embaçado, agora nítido. Deus revela sobre o teu povo os propósitos que estavam escondidos em todo o tempo que o Senhor falou com a gente. Que agora seja a hora de uma nova identidade para nós, que seja o momento da eternidade pulsar no nosso coração, e nós não mais ficarmos cabisbaixo por cada momento que se acaba, que se encerra. Deus, não é fim de festa, é o início de uma grande história. Então eu quero declarar que as palavras que vêm do Senhor são as que determinam a vida do teu povo. O teu povo é o que o Senhor diz que ele é. O teu povo faz o que o Senhor diz que ele faz. O teu povo pode o que o Senhor diz que ele pode. Então aonde está o teu poder nesta hora? Libera sobre esta pessoa em nome de Jesus. E que ele e ela alcancem uma virada extraordinária. Que algo surpreenda a humanidade. Talvez ninguém saiba, mas o que Deus está fazendo no meio deste caminho, acompanhando a dor e a fragilidade deste homem e dessa mulher, estará transformando a vida de milhões de pessoas. É assim que eu oro, é assim que eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Volta para a festa, querido.